Olá! Agora que nós já passamos pela apresentação geral, né, dos três tipos de perspectivas, a militar, a cavaleira e a isométrica, vamos começar agora uma série de 3 aulas, cada uma especificamente sobre cada uma dessas 3 perspectivas, ok? Nessa aula, vamos falar sobre a perspectiva militar, suas características, suas formas de aplicação, e um tutorial básico, pelo menos, né, de como a gente deve proceder no desenvolvimento, né, no traçado de uma perspectiva militar. Perspectiva militar. A perspectiva militar, como já dissemos na aula sobre os 3 tipos de perspectiva, é um tipo de perspectiva onde prevalece o plano horizontal. Tá? Então, na perspectiva militar, né, normalmente, né, a gente pode até considerar que ela seja uma variante da cavaleira, que nós vamos ver a seguir. A cavaleira vai trabalhar com planos verticais e a militar com planos horizontais. A militar, ela parte, né, como já dizíamos, de um plano horizontal, normalmente de uma planta baixa, a partir de onde vamos construir essa perspectiva utilizando-se o eixo vertical, o eixo dos eixos. Né? Por exemplo, esse desenho que nós temos aqui na frente, né, que é um projeto do arquiteto português Álvaro Siza, para o Campo de Marte, lá na Ilha Gildec, em Veneza, né, é um desenho tipicamente produzido, né, em perspectiva militar, onde a partir de uma planta baixa, né, essa planta é girada num determinado ângulo, e a partir daí nós temos as elevações, vamos dizer assim, traçadas. Essas dimensões, né, serão sempre em verdadeira grandeza dentro da escala que se propõe a trabalhar. Né? Se estivermos trabalhando uma escala 1 para 100, 1 para 125, 1 para 200, 250, a escala que for, né, os desenhos serão feitos todos em verdadeira grandeza dentro dessa escala, partindo da planta baixa. Né? Aqui temos um outro exemplo, né, de uma perspectiva militar, do projeto do arquiteto Mies van der Rohe, né, lá de 1923, 24, né, onde todo esse alçado que se vê aqui, né, está todo em verdadeira grandeza, né, e a partir da planta, né, isso aqui é uma residência, foi um projeto de uma residência, a partir da planta, né, se tem as elevações das medidas verticais. Né. Normalmente, quando traçamos com perspectivas militares, utilizamos os ângulos que temos disponíveis, né, no nosso instrumentos de trabalho, nossos quadros. Né, os ângulos de 30, 45, né, ou mesmo 60. Né. Então, como procedemos numa perspectiva militar? Normalmente, partimos, então, de uma planta baixa. Essa planta baixa, como se vê nesse desenho aqui, em tracejado amarelo, né, seria, vamos dizer assim, a planta desse cubo. Né? Então, nós, a partir desta planta, rotacionamos, nesse exemplo aqui, essa planta em 60 graus. Né? Então, vamos ter essa planta desenhada aqui embaixo, nessa posição, numa rotação de 60. O lado esquerdo, né, nós vamos ter um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque a planta de um cubo, ela tem os ângulos de 90 graus, esses ângulos estão repetidos aqui, né, em verdadeira grandeza, e os seus traçados também lineares em verdadeira grandeza. Ao girarmos essa planta em 60 graus, o ângulo resultante à esquerda será esse ângulo aqui de 30 graus. Né? 60, 90, 30. Se optarmos por girar a planta em 45 graus, essa rotação vai nos dar à direita e à esquerda ângulos de 45 e o ângulo central será o próprio ângulo de 90 da planta desse cubo. O que vai definir, numa perspectiva militar,
o ângulo que utilizaremos? Olha, essa definição vai ficar sempre a critério de quem está desenhando, ou melhor, daquilo que se quer mostrar, né? Às vezes é importante que faça o giro a 45 e às vezes é importante que a rotação seja em 30 ou 60 graus, né? Quem vai definir é exatamente os aspectos que serão demonstrados por essa perspectiva. Então, dessa forma, né, quando giramos, né, esse cubo num determinado ângulo, né, nós vamos sempre na perspectiva militar, vamos sempre manter ângulos em verdadeira grandeza e dimensões lineares nos eixos x, y e z também em verdadeira grandeza. Na perspectiva militar, trabalhamos sempre em verdadeira grandeza. Eventualmente, quando temos um componente arquitetônico que tem uma altura muito grande, às vezes o pé direito muito alto, né? Às vezes essa perspectiva pode ficar um pouco não real demais, né? Um pouco irreal. E aí nós adotamos uma pequena redução no eixo Z, na altura. Às vezes uma redução de 1/4, de 1/3, às vezes, se é uma altura muito grande, podemos reduzir até meio, né? Mas isso dificilmente acontece. Para nós traçarmos a nossa perspectiva, né, vamos exemplificar a partir de um desenho pré-determinado. Esse desenho que nós temos aqui, nós vamos utilizar em todas as nossas aulas, né, não só dessa perspectiva militar, mas também da perspectiva cavaleira e também da perspectiva isométrica, como mostramos lá na aula que fala sobre o conjunto dessas perspectivas, né, aquela aula introdutória. Tá? Então, aqui nós temos, na parte de baixo, né, nós temos a planta, né, são 3 muros, né, esses muros guardam essas posições entre si. Temos aqui uma escala gráfica, né, para que você possa imprimir esse material e essa escala gráfica, com isso você ter essas dimensões na verdadeira grandeza, né? E na parte aqui de cima nós temos 2 vistas, né? Uma primeira vista, essa superior, que é a fachada 1, a partir dessa visibilidade aqui, de baixo para cima, e essa segunda vista aqui, né, é a fachada 2, a partir dessa visibilidade lateral esquerda. Aqui em cima nós temos, em primeiro plano, esse muro em C, a frente desse muro em C, e aqui no segundo plano, esse trecho desse muro que está aqui atrás. Na fachada 2, essa vista lateral esquerda, temos aqui, em primeiro plano, o topo desse muro, que está aqui, e no segundo plano temos a vista lateral desse muro em C, que está aqui. E no plano de fundo, temos a vista desse plano de fundo colocado aqui. Tá? Então, esse aqui é exatamente o modelo que vai nos servir para lançarmos a perspectiva militar. Nesse caso, o que nós fizemos? Fizemos uma rotação desta planta, aqui ela está em tamanho original, né? Sempre que nós traçamos uma perspectiva, é importante que a gente defina um ponto de origem, a partir do qual essa perspectiva vai ser traçada. Isso facilita muito, né, no momento em que a gente for começar a fazer os traçados. Esse ponto de origem, ele serve não só para, vamos dizer assim, começarmos os nossos traçados, mas serve também para que a gente possa posicionar esse desenho da perspectiva dentro do papel de desenho onde vamos desenhá-lo, né? Que às vezes nós temos um tamanho de papel, né, definido, pré-definido, né? Vamos escolher a escala em que a perspectiva vai ser desenhada e, sabendo em que posição essa perspectiva vai ficar no papel, vamos posicionar esse ponto de origem de tal forma que, ao traçar a perspectiva, ela caiba, em princípio, dentro da folha de papel que você está usando e também que fique dentro de uma posição aceitável dentro desse papel. Não muito à esquerda, não muito à direita, nem muito acima, nem muito abaixo, quer dizer, uma posição
mais centralizada, digamos assim, dentro desse papel. A partir da planta, né, estabelecemos lá o nosso ponto de origem e rotacionamos essa planta, no nosso caso aqui, para a esquerda em 30 graus. Né? Essa planta foi desenhada em verdadeira grandeza, numa determinada escala, rotacionada em 30 graus. A partir daqui, começamos a construir a nossa perspectiva. Então, temos aqui essa planta girada, né, já rotacionada lá nos 30 graus, né, a origem marcada aí, e essa é a primeira etapa da construção do nosso desenho, é já desenharmos a planta na rotação escolhida. No segundo momento, a partir da planta, aqui temos a planta, essa parte superior aqui está, né, marcando a nossa planta. Então, num segundo momento, a partir da planta, desenharemos as verticais, né, que partem de cada vértice dessa planta. Com isso, marcando a altura que nós temos de cada um desses componentes. Nesse caso, esses componentes têm todos a mesma altura, mas isso pode não acontecer obrigatoriamente em qualquer projeto. Eventualmente, podemos ter componentes com alturas diferentes, né? E isso vai ser traçado sempre dentro da mesma escala que foi escolhida para essa perspectiva. Ok? Então, em seguida, o desenho limpo terá esse aspecto que nós temos aí. A perspectiva militar, ela tem várias aplicações. Lembrando que ela é uma perspectiva que vai privilegiar os planos horizontais. Portanto, em cada momento em que seja necessário se observar planos horizontais de uma maneira mais precisa, né, vamos, em princípio, lançar mão das perspectivas militares, né, que ela vai mostrar de uma maneira muito real, né, bem próximo do real, os planos horizontais que pretendemos demonstrar. Como, por exemplo, nesse desenho aqui do Peter Eisman, né, dessa casa modelo 1, e também nesse desenho aqui da IR Arquitetura, né, que é um desenho que, na verdade, não é uma planta. Né? Embora ela possa ter surgido esse desenho de uma planta, na verdade, esse desenho surgiu de uma planta de cobertura. Né? Então, foi desenhada uma planta de cobertura e, a partir dessa planta de cobertura, foram traçados os eixos verticais. Dá para perceber que esse desenho aqui também ele está desenhado, né? Ele foi alçado com angulação de 30 graus para um lado, 60 graus para o outro. Mesmo da mesma forma que esse desenho aqui do Peter Eisman, traçado também com 30 graus à direita, 60 à esquerda. É importante perceber que todas as dimensões, né, tanto horizontais quanto verticais, foram traçadas em verdadeira grandeza. Então, aqui temos dois ótimos exemplos, né? Um que mostra cobertura, inclusive chega a mostrar o terreno no entorno, né? Mostra coberturas, mostra um pouco de fachadas, né? E aqui um desenho que mostra a parte interior de uma construção. Portanto, dá para perceber a partir desses últimos desenhos a importância que essa perspectiva militar tem nos projetos arquitetônicos. Ela serve não só como uma representação daquilo que já foi construído, mas também como estudos, né, para que se tenha uma compreensão melhor, vamos dizer assim, dos espaços em terceira dimensão, com essa ilusão, vamos dizer assim, dessa terceira dimensão. E aqui temos nossas referências, né, a partir de onde buscamos nossas imagens, né, essas imagens, e buscamos essas referências de desenho, né, que apresentamos aqui. A seguir, faremos um pequeno tutorial desenhando, digamos assim, né, instrumentando de que maneira podemos montar essa perspectiva. Vamos utilizar para esse desenho
exatamente esse modelo que foi apresentado agora, né? Com aquela planta e aquelas elevações. Exatamente com aquele modelo, a partir daquele modelo, faremos o desenho de alçado dessa perspectiva, para podermos esclarecer, né, instrumentar melhor, né, o seu estudo, né, sobre essa perspectiva militar. Ok? Vamos então dar início ao tutorial para a montagem da perspectiva militar. Vamos partir então desses desenhos, né, que são a planta, né, e as fachadas desse conjunto de componentes aqui, que são 3 muros. Um muro com essa forma e 2 muros simples, né, colocados nessa disposição. Aqui temos as fachadas. A primeira fachada, olhar a partir desse ponto aqui, né, que seria essa primeira fachada aqui, e a fachada 2, um olhar a partir desse ponto aqui. Ok? Então, primeira providência, né, precisamos fazer esse desenho, né, vamos partir desse desenho, né, para produzirmos a perspectiva militar. Como eu havia dito na aula sobre a perspectiva militar, nós vamos fazer um giro do desenho e partir exatamente desse desenho. Então, eu vou fazer um giro desse desenho usando aqui o esquadro de 30 graus. Então, a partir desse ponto, né, eu tenho aqui, posicionei o desenho fazendo esse giro de 30 graus. Né? Vou fixar o desenho na mesa. E trabalhar por cima do desenho já feito com papel manteiga. Fixando também esse papel na mesa. Aqui a gente não tenha papel, não deslize, né? É sempre importante o desenho, o papel que utilizamos está bem fixado à mesa, né? Para não ter problema de deslizar, de deslocamento do papel. Bom, então, como eu havia dito originalmente, né? Uma das coisas mais importantes, né? Vamos partir desse ponto, né? E vamos traçar a partir desse ponto a primeira reta, que seria a marcação do nosso ponto de origem. Previamente eu já posicionei esse papel sobre a mesa, né, de forma que ele caiba bem dentro do papel manteiga. Lembrando que esses desenhos que vocês têm disponíveis lá num link colocado lá na descrição do exercício no YouTube, lá no canal, esses desenhos estão com um link disponível. É só acionar o link e vocês vão ter esse desenho disponível. Esses desenhos estão na escala 1:100. Se na sua impressão não tiver na escala 1:100, né, eu tenho aqui uma escala gráfica, que a partir daqui a gente consegue dimensionar. Isso aqui está impresso na escala 1:100. A altura que nós temos na escala 1:100, 5 metros. Então, eu vou passar a marcar a partir desse ponto 5 metros. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto marcado a 5 metros de altura, né, a partir dessa planta. Então, da planta eu estou descendo, né, e esse aqui é o meu ponto de origem. Como eu estou trabalhando com 30 graus aqui, né, para o lado de cá, isso é uma perspectiva militar, né, então todas as medidas e todos os ângulos estão em verdadeira grandeza. Então eu tenho aqui, nesse ponto aqui, a base
desse meu muro traçado, como eu disse, 5 metros abaixo do ponto inicial. Então, todos os pontos eu vou descer 5 metros, né? Não preciso mais medir, porque como eu desci o primeiro, já marquei, a partir daqui é trabalhar com os esquadros. Esquadro de 30, como eu girei esse desenho a 30 graus, né? Eu vou trabalhar diretamente com os esquadros aqui. De forma semelhante, vou baixar o próximo muro. De novo, eu vou marcar 5 metros. Marquei 5 metros e vou traçar, né, a extensão desse muro. Note que eu não ultrapassei esse trecho aqui, porque esse muro vai ficar numa posição que está atrás desse muro aqui, ok? Agora fazer a mesma coisa para o próximo muro. Vou baixar 5 metros. Estou baixando 5 metros e estou puxando a extensão do muro até que eu encontre os 5 metros. Esse trecho, pequeno trecho desse muro vai ficar escondido por esse outro muro frontal. E agora o que eu preciso? Preciso, assim, descer ainda esse outro muro aqui, né? Esse outro lado do muro, que vai ficar também escondido por esse muro frontal. Agora eu preciso marcar as espessuras desses muros. Então, mais uma vez, busco as linhas de espessura que são visíveis. Essa aqui, essa aqui. As outras espessuras não estarão visíveis nesse desenho. Agora eu preciso, então, reforçar a planta, né, o ponto superior desses muros, né? Vou reforçar todas as linhas superiores que aparecem em primeiro plano. Todas essas linhas aqui são as linhas que vão aparecer em primeiro plano no desenho. Então, eu passo a reforçar essas linhas. E reforço também no outro sentido. Lembre que eu estou trabalhando nessa perspectiva com ângulo de 30 e 60. Então, basicamente, simplesmente eu trabalho com um esquadro, que é o esquadro que tem exatamente esses dois ângulos, que é o esquadro que eu estou utilizando aqui. Reforcei já a parte superior. Agora eu vou começar a reforçar a parte inferior e as descidas laterais dos planos. E também as paralelas à face superior do plano. Então, com isso, né, vê que são operações relativamente simples, né? Partindo da planta, criamos aqui um desenho em perspectiva militar, né? Lembrando, todas as dimensões e todos os ângulos estão em verdadeira grandeza. Eu vou levantar aqui o desenho, retirar a planta que utilizei para desenhar, né, para deixar mais claro o desenho como ficou.
né? Dá para perceber aqui nessa planta que existe aqui um tratamento de piso, né? É um quadriculado que está modulado de 2 metros por 2 metros. Veja que nesse momento aqui eu não precisei buscar dimensões, né? Simplesmente girei a planta e a partir daqui obtive o desenho, né? No momento em que eu girei essa planta, eu posso agora, se eu quiser complementar o desenho, né, com a planta aqui por baixo, eu posso traçar esse fundo, né, esse piso que está marcado aqui, né? Então, eu vou voltar ao desenho, né? Voltar aqui o desenho, encaixar o desenho na posição original. Encaixo lá o desenho na posição original. Eu só retirei o desenho para mostrar como ficaria finalmente a perspectiva marcada, né? Está lá o desenho na posição original. E então, a partir dessa posição original, né, eu posso fazer o traçado do piso. Eu aconselho que esse traçado de piso seja feito de uma forma mais leve, né, para não competir com o desenho em perspectiva. Então, esse traçado de piso, lembrando que esse traçado vai se interromper, né? Ele vai se interromper onde tem marcado o muro, né? Os muros não estão marcados, esse piso se interrompe, né? Ele não aparece. Então ele vai aparecer aqui, esse pedaço aparece aqui, esse pedaço aparece mais aqui. E, no outro sentido, o traçado desse piso marcado também no sentido do ângulo de 60 graus. Então, com isso, nós conseguimos obter um efeito melhor no desenho, porque com esse traçado de piso, né, o desenho solta mais do papel, né? A gente vai perceber que o desenho fica mais solto no papel, né, e a perspectiva ganha volume. Ok? Então, isso aqui é um tutorial básico, né, de como nós podemos montar uma perspectiva militar, né, a partir de uma planta existente, simplesmente girando essa planta, né, no ângulo que for conveniente. Pode ser o 30, pode ser 60, pode ser 45, no ângulo que for mais conveniente para demonstrar aquele espaço que quer ser demonstrado. Ok? Bom trabalho. Bom, agora que você terminou de assistir essa aula, se você gostou, por favor, compartilhe com seus colegas, dá um like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ok? Até a próxima.